Deia, o que é o tal do vinho sagrado da Jurema? Para a gente falar sobre o vinho, nós temos que ter um entendimento de que não existe só o vinho de Jurema enquanto bebida sagrada, né? Nós conhecemos tantos caminhos e tantas outras tradições que também trabalham com bebidas sagradas, que trazem essa união de energias, de forças e de vibrações através de uma bebida, e que essa bebida faz com que a gente entre em comunhão, em conexão, né, com outros níveis de espiritualidade, de energias afins. Então, assim, durante algum tempo, até porque, né, nós somos seres eternamente em transformação. Então, eu nem sempre fui essa pessoa tolerante, nem sempre fui essa pessoa que, que abria a mente para um conhecimento do qual eu não tinha uma vivência, né? Então, durante algum tempo, sinceramente, eu desrespeitei, né, a bebida sagrada. Não necessariamente o vinho de Jurema. Eu acho que eu era tão imatura que eu não conseguia compreender a profundidade e a importância de qualquer, e aí eu estou falando de qualquer bebida sagrada dentro das tradições. Então, o meu primeiro contato com uma bebida sagrada neste nível, eu realmente não compreendi aquela experiência, não me foi uma experiência agradável naquele momento, e eu refutei o entrosamento, né, a conexão, a convivência com a bebida sagrada. A partir do momento em que eu me tornei uma pessoa responsável por uma liturgia, né, que é o catimbó, que é a Jurema Sagrada, onde o vinho traz para a gente esta possibilidade de conexão com a nossa ancestralidade, é claro que eu tive que fazer as pazes e tive que aprender, né, e me entender, né, que esses mistérios eles são maiores do que a gente possa imaginar. Então, dentro da Jurema Sagrada, não só dentro da Jurema Sagrada, a bebida, todas as bebidas sagradas como um todo, eu entendo que cada uma tem uma missão e uma função para as nossas vidas e para quem tem essa comunhão com elas, né? Vejo que, por exemplo, a ayahuasca é uma bebida sagrada para o nosso autoconhecimento, né? Ela nos puxa para dentro de nós mesmos, para que nós possamos nos conhecer, para que nós possamos enxergar as nossas sombras e, né, lidar com elas. A Jurema eu vejo como aquele elemento, aquela bebida que faz com que nós tenhamos a conexão com os nossos ancestrais. Tanto é que o vinho de Jurema ele é utilizado na liturgia, nos rituais, antes que a gente chame, né, para vir comungar conosco nas mesas de Jurema, que são como são chamados os trabalhos, né, dentro da Jurema, para que essa ancestralidade, para que esses espíritos, para que esses encantados que trabalham conosco nas mesas da Jurema tenham uma facilidade para poder chegar, para poder se comunicar, para poder trabalhar. Por outro lado, também é um veículo, digamos assim, também é um elemento sagrado que faz com que nós, nesta conexão, né, estreitemos os nossos laços e aí a gente pode conhecer de fato ou se aprofundar ou ir, né, além dentro da nossa ciência. Quando nós falamos ciência, nós não estamos falando daquilo que a gente lê nos livros, nas monografias e nas teses, né? Quando a gente fala de ciência dentro da Jurema, a gente está falando tanto
de tudo que eu trouxe, de todo esse conhecimento que eu trouxe dos meus antepassados e que hoje eu reverbero aqui no meu trabalho. Então, ciência é aquele conjunto de não conhecimento teórico, mas é a minha vivência, é a minha prática. E aí eu faço um paralelo, né, de ciência com mistério, porque é uma coisa que não dá para explicar em palavras. Eu posso passar a noite aqui, a live toda, tentando explicar o que é ciência. Não dá para explicar. Por quê? É aquela ficha que cai dentro da gente sobre determinado aspecto, determinado tema, determinado assunto, determinada luz que a gente precisa compreender dentro dessa caminhada espiritual, dentro da Jurema Sagrada. Então, o vinho, ele nos ajuda a despertar, né, esta ciência. Ele nos ajuda a nos conectarmos com esses espíritos, com esses encantados, trazendo para as mesas da Jurema, né, essa ciência que é minha e essa ciência que é deles, para a gente promover uma cura. Então, enquanto bebida sagrada, eu vejo no vinho de Jurema, e aí vou falar assim, por exemplo, já tem umas coisas engraçadas. Em algum momento aí na minha vida, um sacerdote chegou para mim e falou assim: a ideia, me ensina a fazer o vinho. Tipo, me dá uma receita do vinho de Jurema. Não existe isso. Primeiro, porque cada juremeiro ele vai ter o seu vinho. E aí eu posso falar da minha rama, como esse vinho chegou até mim, né? Não é uma receitinha de bolo que tem lá erva X, Y, né? Casca de jurema sagrada, semente de imburana, casca de aroeira, casca de barbatimão, anis estrelado. Ou seja, tem ramas, tem juremeiros, que essas ervas, tirando a jurema, que precisa estar em todas elas, né? Vai mudar. Por quê? Porque ele tem uma ciência, ele tem um fundamento que ele precisa trazer a erva certa, o pau sagrado, como nós chamamos, certo, para compor o seu vinho. Quando nós vamos lá para trás, vamos para as tribos, inclusive existe um livro chamado vou me lembrar, Reino dos Tupinambás, Vida dos Tupinambás, A Religião dos Tupinambás. Neste livro existe um capítulo em que ele fala sobre o cauim. O cauim é igualmente uma bebida sagrada, assim como o vinho. Muda a forma de elaboração, ok? Então, nos primórdios, nas tribos, no seio das tribos, este vinho ou esta bebida, ela era elaborada de que maneira? As mulheres não sexualmente ativas, ou seja, as virgens e as anciãs, eram responsáveis pela elaboração deste vinho, deste cauim, desta bebida, que nada mais é do que adicionar a um tubérculo tipo mandioca, né, batata, mas né, milho, ou não, né, ou leguminosas como milho, para ser fermentado junto com uma casca sagrada, com o pau sagrado. Então, as mulheres se reuniam, porque nas tribos existia um período, um momento, em que se fazia a festa do cauim. Aliás, a bebida ela era utilizada em 2 momentos específicos, tá? Diante dessa festa, que era uma festa do cauim, onde as mulheres se reuniam, mascavam a mandioca, colocavam essa mandioca dentro de grandes porrões, né, grandes vasilhames de barro, adicionavam as cascas e deixavam ali por dias para ser fermentado. Depois de fermentado, era retirado, e aí, no dia da festa do cauim,
os povos originários, né, os indígenas, bebiam aquela bebida até se embriagarem totalmente. E num outro momento, essa bebida acontecia antes, eles bebiam o cauim antes deles, por exemplo, irem para uma batalha, irem para uma guerra. Por quê? Porque eles traziam a ciência dos seus antepassados, se revigoravam, e mais do que isso, eles tinham as visões ou eles tinham as premonições daquilo que iria acontecer. Geralmente se tomava, né, num período noturno antes da batalha, porque nos sonhos essa bebida ou essa erva, né, age de uma maneira, porque continua sendo assim, age de uma maneira a trazer informações. Então, hoje, com a chegada dos colonizadores, com com a confecção, né, do aguardente, então essa forma de confecção do cauim mudou. Eu tenho cauim na minha casa. Como eu faço meu cauim? Uma boa quantidade de cascas e entrecascas da mimosa hostilis ou da mimosa tenuiflora, que é a jurema, que é a árvore, né? A casca e a entrecasca da árvore, no vidro, e ali eu coloco aguardente. Então eu faço ali o meu cauim, que é nada mais, nada menos que uma tintura. É só colocar as cascas e colocar o aguardente faz o cauim? Não. Depois disso, é lógico que tem toda uma consagração dessa bebida. Nada é feita de forma aleatória. Na elaboração do vinho, a gente faz diferente, porque hoje a gente acrescenta, podemos ou não ter o elemento alcoólico, tá? Nós chamamos de vinho, por quê? Porque a própria casca da jurema, ela libera uma cor avermelhada, que dá aquela tonalidade de vinho. Podemos acrescentar o vinho mesmo, o vinho de uva, por conta do sabor? Por quê? Porque a jurema, a casca entre casca da jurema, ela tem um sabor bem amargo, adstringente. Então, não é um sabor super, hiper, mega gostoso. Mas tem vinhos que a gente faz e que ele tem que ser bem amargo por conta também da sua finalidade. E aí, a gente usa, né, pode ter um teor alcoólico ou não. Por exemplo, na nossa casa, nós estamos aos poucos retirando este teor alcoólico, né? Porque a gente entende que nós recebemos discípulos que têm um probleminha ali com o álcool, que tem, né, uma dependência. E para que a gente vai dar um gatilho? A gente não precisa disso, né? Então a gente está retirando esse teor alcoólico, mas ainda temos um teor alcoólico no vinho. Junto a ele, e aí a forma de elaborar muda de casa para casa, de rama para rama. O fato é que o meu vinho, ele traz o que nós chamamos de semente, lá da minha madrinha. Ou seja, o vinho, tanto o vinho quanto o cauim, ele não pode terminar, ele não pode simplesmente finalizar, tomar o último golinho, ele não pode ser desperdiçado. Quando a gente, por exemplo, manipulando, se cai um pouquinho, a gente tem que enxugar, porque é a bebida sagrada, não é qualquer coisa, né? Então, a forma de elaborar também são diferentes. Tem pessoas que elaboram esse vinho fervendo, né, tendo uma decocção. Tem ramas que enterram sem passar por esse estágio de decocção. Mas o que eu aprendi, né, não posso falar por todos, gente. Eu posso falar pelo que eu aprendi, é que essa semente, ela é importante, ou seja, esse pouquinho de vinho que foi lá da minha madrinha, que ela recebeu da madrinha dela, que está a força naquele vinho, chega até mim.
como uma forma de honrar os meus mais velhos, os meus antigos, aqueles que vieram antes de mim dentro do corpo. E aí, a forma da gente beber este vinho, né, ele tem todo, ele está dentro de uma ritualística, não é aquela coisa assim, vou tomar um vinho, que são histórias da minha vida, com uma macarronada. Não, ele é um vinho sagrado. Então, ele vai ser servido no momento de uma mesa de Jurema, ele vai ser servido se, por exemplo, na nossa casa, o pai, que é o pai Tupinambá, pedir que alguém precise tomar daquele vinho. Ele pode ser dado para alguém como um remédio que aquela pessoa precisa tomar por determinados dias, uma quantidade, né, uma dose daquele vinho, e aí ele vai atuar como um remédio, até porque hoje a gente sabe que, por exemplo, né, a mimosa tenuiflora, ela é rica em princípios ativos que aumentam a nossa imunidade. Tanto é que quando chegou na época da pandemia, antes mesmo que se falasse na pandemia, que iríamos para aquele caos, o pai pediu que a gente colocasse cascas de jurema dentro de uma garrafa de vidro, colocássemos na geladeira e que tomássemos todo dia 2 dedinhos daquela água, repondo aquela água. Então, o vinho, para nós, né, ele junto com o cachimbo, junto com o nosso maracá, aquele elemento que faz essa conexão com a nossa espiritualidade, com os nossos encantados. Uma coisa que a gente discute, não é que discute, levanta-se, né, não é bem uma polêmica, mas é que, assim, uma discussão é que a forma como o vinho se manifesta na nossa espiritualidade e mesmo no nosso corpo é diferente, por exemplo, da forma como a ayahuasca atua sobre o físico, sobre a mente das pessoas. Por quê? Porque o vinho de Jurema, quando nós elaboramos, nós não usamos o que se chama de mal, que é o inibidor de uma enzima, para que haja um efeito físico. Então, no vinho de Jurema, ele vai trabalhar em nós única e exclusivamente na nossa espiritualidade, junto à nossa mediunidade. Mas ele não vai trazer para nós nenhum tipo de alteração psicoativa, entende? Então, é diferente. Não é mais fraco, não é mais forte, não é melhor, não é pior do que qualquer outra bebida sagrada. Tá? Apenas a forma dele atuar na nossa espiritualidade e também no nosso corpo físico e na nossa mente é que é diferente.